criminoso conhecido como O'Brien, junto com a sua gangue de subordinados, invadiu e tentou roubar a Cole Chemical, né? Mas a polícia chegou ao local. Enquanto ele e os outros fugiam, ele foi baleado por um policial e exposto a um ácido desconhecido. Ele conseguiu sair, mas desmaiou por conta da intensa dor que estava sentindo. Ao acordar, O'Brien descobriu que a sua carne era elástica agora, e ele não tinha mais controle sobre ela, transformando-se em formas estranhas e assustadoras. Ele assustou todos em seu caminho, policiais, bêbados e até mesmo a sua própria gangue, que o considerou já morto e atirou nele ao ver a sua nova forma. Ele chegou até mesmo a cogitar tirar a própria vida, mas um ex-integrante do asilo Arkham o impediu e convenceu ele a usar os seus poderes como um criminoso. Curiosamente, o seu nome foi um erro por parte de uma jornalista. Quando foi entrevistado, ele disse que queria ser chamado de Elastic Man, algo como Homem Elástico, mas ela entendeu Plastic Man, ou Homem Borracha, Homem Plástico, né? E o nome pegou e tá com ele até os dias de hoje. Curiosamente, um dos primeiros heróis que ele fez amizade e o integrou, né, na Liga da Justiça foi o próprio Batman, justo o herói que tem um pé atrás, com ex-criminosos reformados, né, e que com certeza não é o maior fã de piadinhas no mundo da DC. Uma amizade um tanto curiosa. Vamos então falar de alguns dados sobre o Homem Borracha. O Homem Borracha tem cerca de 1,85 m de altura, cerca de 81 kg, olhos azuis e cabelo preto. Mas ele é um dos personagens que isso realmente não importa, já que ele pode ter a cor de pele, cabelo e olhos que ele quiser, como também alterar facilmente a sua altura e peso à vontade, cara. É tipo a mística dos X-Men. Vamos então à sua fisiologia. Falando um pouco sobre os seus poderes e habilidades, o Homem Borracha tem como principal característica a capacidade de esticar, da mesma forma que a borracha. Mas ele vai muito além disso. Ele não se limita aos poderes do seu próprio nome de borracha. O personagem tem total controle sobre toda a sua estrutura molecular, o que o torna muito mais poderoso do que ele realmente parece. Para vocês terem uma noção, de acordo com o Batman, O'Brien é a única pessoa na Terra que pode parar o Caçador de Marte, e os dois inclusive já lutaram. Mas para o azar do Homem Borracha, o Caçador de Marte estava fora de controle e em uma forma estupidamente poderosa, então não estava muito equilibrada a luta pro lado do Homem Borracha não. Mas bem, ele pode esticar os seus membros e corpo em comprimentos e tamanhos sobre-humanos. Não há limite para o quanto ele pode esticar o seu corpo e os membros, né? Se ele fosse um mutante no mundo da Marvel, né, e a gente sabe que não tem limites para o esticamento ali dos seus poderes, ele com certeza seria considerado um mutante nível ômega nesse quesito. Ele inclusive já conseguiu se transformar e envolver prédios inteiros e até mesmo uma área florestal. Da mesma forma que ele pode crescer, ele também pode diminuir, já ficando do tamanho necessário para caber no bolso do já citado Batman. Uma das características que o torna um excelente personagem para espionagem, né, é também a sua mudança de forma. Graças à sua elasticidade, o Homem Borracha pode alterar a forma do seu rosto e de todo o seu corpo à vontade, para se parecer com qualquer outra pessoa, seja também animal ou objeto. Então ele pode virar uma porta, ele pode virar um sofá, ele pode virar o Batman, ele pode virar o Superman, quem ele quiser. Isso em aparência. Obviamente, se ele se transformar no Superman, ele não vai ter todos os poderes de um kryptoniano, porque ele não alterou todo o seu DNA. Teve uma certa vez nos quadrinhos que o Homem Borracha até mesmo fingiu ser um vestido, cara, para a grande Barda, né, usá-lo. E ele deu muita sorte de ser imortal, porque ele levou uma bela surra nesse dia. Ele também pode alterar a sua cor, mas isso exige muita concentração. Então, geralmente, o que ele se transforma é vermelho, como seu uniforme. Já teve ocasiões onde ele até mesmo já transformou os braços em armas de fogo, mas não é algo visto com frequência hoje em dia. Então você vê que o nível dessas transformações é bizarro. O cara fez uma arma de fogo e ainda fez sair tiros dela, né, as balas. Ele também pode manipular o restante do corpo para esticar e criar vários membros com várias formas e proporções diferentes, podendo atacar em várias direções simultaneamente. Outros objetos que valem a pena serem mencionados aqui, né, com a mudança de forma do Homem Borracha, são as asa deltas e os balões que ele cria, permitindo que ele flutue até certo ponto. Com a sua alteração de tamanho e forma, ele também pode ganhar uma velocidade e uma força sobre-humana, principalmente a força, né, ficando gigante. Como eu disse, ele já foi capaz de aguentar uma luta contra uma versão descontrolada do Caçador de Marte, a versão chamada de Infernos. A luta ocorreu principalmente com os dois em formas gigantes ali, com os golpes destruindo prédios inteiros no processo. Quanto à sua velocidade, ele pode esticar as pernas para cobrir uma distância maior, ou simplesmente transformar as pernas em rodas ou molas, né, para conseguir ir mais rápido. Como eu já mencionei, ele pode se transformar em uma asa delta, né, caso ele precise percorrer uma grande distância pelo ar, e é extremamente ágil também nessa forma.
forma. Por mais que existam pouquíssimas coisas que possam feri-lo, ele pode desviar de projéteis e ataques físicos, abrindo espaços por todo o seu corpo, mas na maioria das vezes ele permite que os ataques o atinjam, já que não faz muita diferença, principalmente balas de arma de fogo comum. É tipo o Luffy lá do anime One Piece, né? Quando uma bola de canhão ou uma bala atinge ele, ela vai para trás e depois ricocheteia, né? É empurrada de volta. A durabilidade do Homem Borracha é tão insana que em certos quadrinhos ele permitiu ser acertado pela visão de calor do Superman, e ela nem feriu ele, cara. Então ele é muito resistente nessa forma de borracha. Coisas como a pressão do oceano também são incapazes de matá-lo, até porque ser esmagado não faz muita diferença para quem é de borracha. Apesar de tudo isso, ele não é 100% indestrutível. Já houve poucas ocasiões nos quadrinhos onde ele ficou fora de combate. Certa vez, todo o seu corpo foi separado em partículas, mas após a Liga da Justiça recuperar 80% da sua matéria, ele conseguiu se reconstruir. Mas olha o nível que você tem que fazer para conseguir feri-lo, cara. Mexer no nível atômico, né? Separar ele em partículas. Isso porque ele ainda conta com regeneração, um fator de cura sobre-humano, podendo com certa tranquilidade repor membros perdidos caso isso ocorra. É um processo bem lento em comparação a outros heróis com esse poder de fator de cura, mas ainda assim é bem mais rápido e eficiente do que um corpo humano comum. O próprio personagem disse com todas as letras nos quadrinhos que ele não pode morrer, então sim, ele é bem confiante na sua resistência. E outra coisa, a sua durabilidade também se estende para a sua mente. O personagem também tem imunidade à telepatia. O seu cérebro não é mais feito de matéria orgânica, como foi confirmado pelo Batman. Ele é intocável para a telepata, já que para eles é como se o personagem não existisse, ou não fosse muito diferente de um objeto plástico de borracha. Apesar disso, o personagem já cria um elo mental com o Caçador de Marte, com os dois sendo aliados. Então é meio complicado levar essa afirmação do Batman como uma certeza. Por fim, vale mencionar também que os seus órgãos também são de borracha, e ele pode manipular os seus órgãos à vontade. Ele não deixa o seu cérebro na cabeça, então pode sobreviver, cara, e já sobreviveu a decapitações. O mesmo vale para o seu coração e outros membros aí. Fraquezas. Apesar de não poder morrer, né, de formas conhecidas, o Homem Borracha conta com as suas vulnerabilidades que o deixam fora de combate. O Homem Borracha perde a sua integridade, né, de elasticidade, etc., quando exposto a solventes como a acetona, e mudanças de temperatura podem induzir uma mudança completa de fase, criando uma forma verdadeiramente sólida ou verdadeiramente líquida do personagem. No quadrinho da DC, Torre de Babel, ele foi congelado e quebrado por mercenários, precisando depois ser remontado após isso. Mas sim, no fim ele saiu ileso dessa situação de qualquer forma. Como eu disse, pode picotar, pode tentar ferir o personagem, depois ele vai voltar. O calor também pode derreter o personagem e deixá-lo em uma forma líquida, uma borracha líquida. Porém, isso também, como eu já disse, é incapaz de matá-lo. No fim, ele vai esperar um tempo e vai voltar para sua forma normal de novo. As moléculas do Homem Borracha também podem ser embaralhadas, usando distorções de ondas ultrassônicas. Foi um vídeo bem completo da anatomia do Homem Borracha. Obviamente eu sei que vocês gostam bastante desse personagem, então deixa muito like que eu vou trazer os maiores feitos de poder que ele já teve, os personagens que ele já derrotou e todos os poderes que ele consegue ter utilizando desses poderes de borracha. Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e valeu!